E aí, tudo certo? Hoje o nosso mergulho vai ser num mundo que é, nossa, ao mesmo tempo minúsculo, quase invisível e assustadoramente poderoso. O dos vírus. Com certeza. A gente recebeu uma pilha de materiais sobre o assunto e, olha, é fascinante. Estamos falando de estruturas tão simples que existe um debate enorme na ciência se são consideradas vivas ou não. É um paradoxo incrível, né? Totalmente. E, ao mesmo tempo, são capazes de parar o planeta, como a gente sentiu na pele recentemente. Exato. Eles não têm cérebro, não têm metabolismo próprio, não conseguem. Eles nem se mexem. São quase como uma mensagem química esperando a caixa de correio certa para ser lida. É isso. E a nossa missão hoje, com base nesse material que a gente recebeu, é justamente decifrar essa mensagem. Vamos tentar entender o que são essas coisas, como funciona essa engenharia biológica tão eficiente, sabe? Aham. E depois conectar tudo isso com as doenças que afetam o nosso dia a dia, das mais banais às mais complexas. Então, para começar do começo, o que afinal define um vírus? Bom, a definição mais direta e precisa que o material nos dá é a de parasitas intracelulares obrigatórios. Parece um termo técnico. Parece, mas vamos quebrar ele. Parasita, porque vive às custas de outro organismo. Intracelular, porque ele precisa estar dentro de uma célula para fazer qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. E obrigatório porque não é uma opção. É a única forma de ele existir e se multiplicar. Fora de uma célula, um vírus ele é completamente inerte. Então, ele é tipo um pirata que só consegue viver se tomar um navio de outra pessoa. Ele precisa da tripulação, da cozinha, do motor, de tudo que já está funcionando ali. É uma analogia perfeita. Perfeita. Ele não tem nada disso. É acelular. Ele invade e assume o comando do navio para produzir mais piratas. Incrível. E o interessante é que não existe ser vivo que escape deles. O material mostra que há vírus que infectam animais, plantas, fungos e até bactérias. Nossa. Existem vírus especializados em infectar outros vírus. É um universo inteiro. Se não é uma célula, o que é então? A impressão que o material passa é de uma simplicidade quase minimalista. É basicamente uma informação genética dentro de uma embalagem. É exatamente essa a beleza da coisa. A estrutura básica é o ácido nucleico, que é o manual de instruções, podendo ser de DNA ou RNA. Certo. Protegido por uma cápsula de proteína, o capsídio. Essa combinação dos dois a gente chama de nucleocapsídio. É o pacote básico. Mas alguns são mais sofisticados, né? O material fala de um tal de envelope. Sim, essa é a versão, digamos, de luxo. Alguns vírus, ao saírem da célula hospedeira, eles levam um pedaço da membrana celular com eles, como se fosse um casaco. Ah, que esperto! Esse é o envelope viral. E isso é uma estratégia genial, porque esse casaco roubado ajuda o vírus a se camuflar do sistema imunológico do novo hospedeiro e facilita a entrada em outras células. Faz sentido. Vírus como o da gripe e o HIV são envelopados. Esse vírus completo, fora da célula e pronto para ação, é o que a gente chama de vírion. E ele não sai por aí tentando invadir qualquer célula, certo? O material usa uma analogia que eu achei ótima, a da chave fechadura. Exatamente. A superfície do vírus tem proteínas que funcionam como chaves. Essas chaves precisam se encaixar, assim, perfeitamente em proteínas específicas na superfície da célula, que são as fechaduras. Ok. Se a chave não servir na fechadura, o vírus não entra. Isso que define a especificidade. Por isso o vírus da hepatite ataca o fígado e o da gripe ataca o sistema respiratório. Cada um tem a sua chave. Ok, e falando no manual de instruções, no material genético, o que me chamou muita atenção foi um grupo específico que o material destaca: os retrovírus. Eles parecem quebrar uma regra fundamental da biologia, aquela que a gente aprende na escola, sabe? De que a informação sempre flui do DNA para o RNA. Isso. Eles fazem o contrário. Como essa mágica acontece? Essa é uma das estratégias mais engenhosas e, do ponto de vista médico, mais problemáticas que existem. O HIV é o exemplo mais famoso. Eles são vírus de RNA, mas trazem na bagagem uma ferramenta própria, uma enzima chamada transcriptase reversa. Transcriptase reversa. Isso.
Quando o retrovírus invade uma célula, ele usa essa enzima para fazer exatamente o que você disse, o caminho inverso. Ele transforma seu manual de instruções de RNA em uma cópia de DNA. E o que ele faz com essa cópia de DNA? Aí que está o pulo do gato. Ele insere esse DNA viral no meio do genoma da célula hospedeira. O quê? Ele literalmente costura o próprio código genético no nosso. A partir daquele momento, o manual de instruções do vírus passa a ser parte da célula. Caramba! E a implicação disso é que não estamos mais combatendo um invasor externo. De forma alguma. Estamos tentando desligar um interruptor que foi instalado dentro do nosso próprio código? Exatamente. É por isso que a cura da AIDS, por exemplo, é um dos maiores desafios da medicina moderna. O vírus pode ficar lá quieto, latente, dentro do DNA das nossas células de defesa por anos. Ele se torna um fantasma na máquina. Nossa, Como você ataca algo que se esconde dentro do seu próprio manual de instruções e só se manifesta de vez em quando? essa ideia do vírus se integrando ao nosso DNA é assustadora. Ele fica lá, escondido. Mas em algum momento ele precisa agir, certo? Ele não pode ficar dormindo para sempre se quiser se espalhar. Com certeza não. Isso me leva ao próximo ponto do material, que fala sobre as estratégias de multiplicação, os planos de batalha. Isso mesmo. E podemos pensar em duas estratégias principais, quase opostas. Uma é o ataque rápido e destrutivo, e a outra é a infiltração silenciosa. Ok. O ataque rápido é o ciclo lítico. É o modo força bruta. O vírus entra, assume o controle da célula imediatamente, transforma ela numa fábrica de vírus e, no final, Explode. basicamente, produz tantas cópias que a célula arrebenta um processo que chamamos de lise. A célula morre e centenas de novos vírus são liberados para atacar as vizinhas. É rápido, barulhento e muito destrutivo. E a outra estratégia A furtiva. é o ciclo lisogênico. É aqui que a gente conecta com a ideia do retrovírus que a gente falou. Ah, claro. Nesse ciclo, o material genético do vírus entra na célula e se integra ao DNA do hospedeiro e fica lá, quieto, latente. E a célula nem percebe? Não. Ela continua vivendo, se dividindo, trabalhando normalmente. Só que toda vez que ela se divide, ela copia o próprio DNA e, sem querer, copia o DNA viral junto. Ou seja, o vírus terceiriza sua multiplicação para a própria célula, que nem sabe que está fazendo isso. Ele se espalha silenciosamente pelo corpo. É uma eficiência incrível. Ele se dissemina sem produzir um único vírus novo, o que significa que não dispara nenhum alarme do sistema imunológico. Gênio do mal. Ele pode ficar nesse estado por meses, anos, até que algum gatilho, uma queda na imunidade, um estresse, febre, acorda o vírus. Aí ele se desprende do DNA, inicia o ciclo lítico e a destruição começa. Mas, se o ciclo lisogênico é tão inteligente e discreto, por que algum vírus escolheria a estratégia lítica? Ela é tão barulhenta, atrai toda a atenção do sistema imune, parece menos eficiente a longo prazo. Olha, essa é uma pergunta excelente e nos leva a pensar em estratégia evolutiva. O ciclo lítico é uma aposta de alto risco e alta recompensa. Certo. É ótimo para uma disseminação rápida e massiva num hospedeiro que talvez não viva muito tempo, ou num ambiente onde há muitas células vulneráveis por perto. É uma explosão. Entendi. Já o ciclo lisogênico é uma estratégia de longo prazo. É para vírus que precisam sobreviver a períodos difíceis, esperar as condições ideais, ou se perpetuar em hospedeiros com sistemas imunes mais robustos. Um garante a velocidade, o outro a persistência. Entendi. Então, com essa biologia em mente, vamos conectar tudo isso às doenças que o material nos apresenta. A lista é enorme, então vamos agrupar. Começando pelas mais comuns, as respiratórias. Sim. É a clássica discussão em família, né? A pessoa tá com o nariz escorrendo e diz, estou com uma gripe terrível. Exato. E quem já teve influenza de verdade sabe que a diferença é brutal. O material deixa isso muito claro. O resfriado comum, geralmente causado pelo rinovírus, é mais leve. Coriza, espirros, talvez uma dor de garganta, te deixa irritada, mas funcional. Certo. Já a gripe do vírus influenza, o ataque é súbito e forte. Febre alta, dores no corpo que te deixam de cama, um mal-estar profundo. É uma doença que pode ter complicações sérias, como a pneumonia. E no meio disso tudo, surgiu a Covid-19.
O que o material destaca sobre ela, além dos sintomas que a gente já conhece, como febre e tosse? O ponto crucial é que ela não é só uma doença respiratória. O material a define como uma doença multissistêmica. Multissistêmica. Isso. O SARS-CoV-2 tem a chave para entrar em células de vários órgãos, pulmões, rins, coração, vasos sanguíneos, até no cérebro. Nossa. Isso explica a variedade de sintomas e as sequelas de longo prazo que a gente vê. Além disso, a sua alta capacidade de mutação, gerando novas variantes, é um reflexo da natureza do seu material genético, que é de RNA, mais instável que o DNA. Essa capacidade de mutação é um problemão. Mas alguns vírus parecem ter uma estabilidade maior e o desafio é outro, como o vetor. É o que acontece com as doenças que o material cita em seguida, como a dengue, né? Exato. Onde o nosso grande inimigo não é só a mutação do vírus, mas o mosquito que o carrega. Perfeito. No Brasil, esse é um capítulo à parte, centrado no mosquito Aedes aegypti. A dengue é a estrela desse grupo, com sintomas clássicos de febre alta, dor de cabeça e uma dor muito característica, atrás dos olhos. Sim, já ouvi falar. A grande preocupação, e o material reforça isso, é a evolução para a dengue hemorrágica, que afeta a coagulação do sangue e pode ser fatal. E o mesmo mosquito é um delivery de outros problemas, certo? Sim, ele também transmite chikungunya, que é famosa pelas dores articulares. Excruciantes que podem durar meses. Isso. E a Zika, que ficou conhecida pela associação com a microcefalia em bebês. O material também cita a febre amarela, que tem um ciclo silvestre, em matas, e um urbano, que pode ser transmitido pelo Aedes. Ou seja, A mensagem central aqui é que a estratégia de combate a todas essas doenças passa inevitavelmente por combater o mosquito. A biologia do vírus importa, mas a ecologia do vetor é decisiva. agora, voltando àquela ideia da infiltração silenciosa. Alguns desses vírus que ficam no nosso corpo parecem seguir exatamente o manual do ciclo lisogênico, ficando adormecidos. Exatamente. O herpes é o exemplo perfeito e mais popular. Uma vez que você se infecta, o vírus viaja pelos nervos e fica latente nos gânglios nervosos. E fica lá. Fica. Anos depois, uma queda na imunidade, estresse, até exposição excessiva ao sol pode reativá-lo e aí surgem as lesões, as bolhas. Ele nunca vai embora, apenas dorme. O HPV também entra nessa categoria. Sim, o papilomavírus humano segue uma lógica parecida, mas com um desfecho potencialmente mais grave. A transmissão é principalmente sexual. Certo. Em muitos casos, o sistema imune dá conta e elimina o vírus. O problema é a persistência. Se certos tipos de HPV de alto risco não são eliminados e conseguem integrar seu DNA das células, como no ciclo lisogênico, eles podem causar alterações que, ao longo de anos, levam ao câncer, principalmente o de colo de útero. O perigo não é a infecção em si. Não, é a persistência dela. E o grande exemplo de persistência e ataque ao sistema imune é o HIV que a gente já mencionou. Ele combina o pior dos dois mundos. É um retrovírus, então ele se integra ao nosso DNA, garantindo a persistência, e ele ataca justamente as células que deveriam nos defender. Os linfócitos TCD4+. Exato. Que são os maestros do nosso sistema imunológico. Ao destruir essas células, ele abre as portas para todo tipo de infecção oportunista, que são as doenças que caracterizam a AIDS. A lista do material é imensa, ainda fala de sarampo, catapora, raiva, hepatites. Mas parece haver um ponto em comum, uma luz no fim do túnel que é citada repetidamente como a nossa melhor arma, a vacinação. Sem dúvida. A vacinação é a tecnologia que mais mudou nossa relação com os vírus. O material a cita como prevenção principal para gripe, Covid-19, HPV, sarampo, catapora, poliomielite, rubéola, hepatites, raiva. Quase tudo. Samparo. Febre amarela. E mais recentemente a vacina contra a dengue foi incorporada ao SUS. A gente às vezes esquece o impacto disso. A poliomielite, que alejava milhares de crianças, foi praticamente erradicada por causa da vacina. É verdade. O sarampo, que era uma doença comum e perigosa na infância, se tornou raro em países com boa cobertura vacinal. É a nossa forma de ensinar o sistema imunológico a reconhecer o pirata antes que ele consiga tomar o navio. Exatamente. Damos a ele o cartaz de procurado do vírus.
geralmente com uma parte inofensiva dele, para que, quando o vírus de verdade aparecer, a defesa já esteja pronta e armada até os dentes. Ok, então, resumindo a nossa conversa, o que fica claro é que os vírus são a definição de minimalismo eficiente. São parasitas obrigatórios, na fronteira do que é vivo. Isso. Eles têm estratégias brilhantes, seja o ataque rápido e destrutivo do ciclo lítico ou a infiltração de longo prazo do ciclo lisogênico. E essa biologia toda se traduz diretamente na variedade de doenças que conhecemos e na importância de estratégias como vacinação e controles de vetores. E se a gente conecta isso a um quadro maior, fica evidente que entender cada detalhe da estrutura e do ciclo de um vírus não é um exercício acadêmico, é a base para o desenvolvimento de tudo. De tudo mesmo. Cada proteína no envelope, cada enzima que ele carrega, como a transcriptase reversa, é um alvo em potencial para um novo medicamento ou para o desenho de uma nova vacina. É um jogo de xadrez molecular. Perfeito. E para fechar, quero deixar uma provocação final, inspirada por uma menção rápida no material que analisamos. O texto fala sobre a classificação de Baltimore para os vírus. Ah, sim. Ela organiza os vírus não pela doença que causam ou pela sua forma, mas pelo tipo de material genético que eles têm e como eles o usam para produzir seu RNA mensageiro. Se é DNA de fita simples, fita dupla, RNA positivo, RNA negativo, retrovírus. É um sistema de classificação muito mais fundamental, né? Baseado na estratégia de informação de cada um. Exato. E isso levanta uma questão que fica pra gente pensar. O que a maneira como um vírus armazena e processa sua receita genética nos diz sobre sua origem, sua velocidade de mutação e, principalmente, sobre as futuras estratégias que teremos que inventar para estar um passo à frente nesse jogo? Fica a reflexão.